A Primeira Guerra Mundial costuma ser apresentada como um acidente histórico, algo que explodiu depois do assassinato de um arquiduque em Sarajevo. Mas a verdade é que nenhuma guerra surge da noite para o dia. O que aconteceu em 1914 foi o resultado de 50 anos de rivalidade econômica, disputas coloniais, expansão imperialista, militarização extrema e um sistema internacional construído para explodir. E o mais inquietante, os mesmos mecanismos que levaram ao conflito ainda moldam o mundo que você vive hoje. Das tensões entre potências, as guerras por recursos, as alianças militares que lembram muito os blocos de 1914. Este vídeo é sobre a causa real da Primeira Guerra Mundial, a causa que a história oficial costuma esconder. Comecemos pelo cenário. No início do século XX, o mundo não era dividido em países democráticos com interesses próprios. Era um sistema dominado por impérios gigantescos. O Império Britânico, dono de 1/4 de toda a superfície terrestre. O Império Francês, com vastas colônias na África e na Ásia. O Império Russo, uma superpotência territorial, mas com economia frágil. O Império Alemão, novo, industrial, extremamente poderoso. O Império Austro-Húngaro, com dezenas de povos e nacionalidades internas. E o Império Otomano, em declínio, lutando para sobreviver. Essas potências viviam em uma paz armada. Ninguém queria guerra, mas todos se preparavam para ela. Entre 1870 e 1914, o gasto militar na Europa aumentou mais de 300%. Foram construídos navios de guerra como nunca antes. Cada potência queria expandir sua influência econômica. A corrida tecnológica acelerou a capacidade de matar. A Primeira Guerra parecia improvável na superfície, mas era inevitável no subsolo. A Alemanha, unificada em 1871, chegou ao século XX como o país mais industrializado da Europa, ultrapassando até mesmo o Reino Unido em algumas áreas. E isso provocou pânico nas potências tradicionais. A industrialização alemã significava aço em escala industrial, uma frota naval em expansão, colônias desejadas, crescimento científico, poder econômico acelerado. Era uma ameaça direta à hegemonia britânica. A Alemanha queria o que chamava de um lugar ao sol, isto é, um império global à altura de sua potência econômica. Mas o problema era claro. O mapa colonial já estava dividido. Não havia espaço para uma nova potência imperial sem conflito. Assim, Alemanha versus Inglaterra se tornou a rivalidade central da Europa. Aqui está a verdade que jamais te contam no ensino básico. A Primeira Guerra Mundial não começou por romantismo, honra ou nacionalismo. Ela começou por lucro. O final do século XIX marca a fase mais agressiva do capitalismo monopolista. Bancos gigantes, cartéis industriais, companhias colonizadoras, empresas armamentistas, impérios econômicos cada vez maiores. Essas forças pressionavam governos por novas matérias-primas, acesso a petróleo, mercados consumidores, áreas para expansão industrial, rotas marítimas estratégicas, mão de obra barata colonizada. Os trabalhadores não tinham nada a ganhar com a guerra, mas as elites econômicas tinham muito. O imperialismo é a causa verdadeira da Primeira Guerra. O assassinato de Sarajevo foi só a fagulha. As décadas antes da guerra foram marcadas por crises constantes entre as potências. A crise de Fashoda, 1898. França e Inglaterra quase entraram em guerra pela posse do Sudão. A crise marroquina, 1905 e 1911. A Alemanha desafia o domínio francês no Marrocos, enviando navios de guerra. A Europa segurou o fôlego. Parecia que a guerra começaria ali. As guerras balcânicas, 1912, 1913. Sérvia, Bulgária, Grécia e outras nações
lutam entre si e contra o Império Otomano. A região vira um caos e as potências se envolvem. Mais tensões. Corrida naval entre Alemanha e Reino Unido. Competição por petróleo no Oriente Médio. Disputa entre Rússia e Áustria-Hungria nos Balcãs. Movimentos nacionalistas internos em vários impérios. O mundo estava programado para entrar em guerra. Quando a guerra começou, ela se espalhou rapidamente porque a Europa estava presa em alianças automáticas. Tríplice Aliança: Alemanha, Áustria-Hungria, Itália, Tríplice, Entente, França, Reino Unido, Rússia. Esses blocos eram como dominós. Se um caía, arrastava todos. Qualquer incidente que envolvesse um país inevitavelmente envolveria todos. Não era se a guerra viria, era quando. Em 28 de junho de 1914, um jovem nacionalista sérvio, Gavrilo Princip, assassinou o arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro. Mas a Áustria-Hungria já queria atacar a Sérvia. A Alemanha queria um conflito limitado para reorganizar a Europa. A Rússia não podia abandonar a Sérvia. A França precisava apoiar a Rússia. O Reino Unido temia a expansão alemã. Em poucas semanas, toda a Europa estava em chamas. O assassinato não causou a guerra. Ele apenas permitiu que potências aproveitassem a oportunidade. A Primeira Guerra mudou o conceito de guerra para sempre. A tecnologia transformou batalhas em massacres. Metralhadoras capazes de derrubar ondas inteiras de soldados, gases tóxicos como mostarda e cloro, tanques, bombardeios de artilharia contínuos, navios dreadnought, submarinos, aviões de combate iniciais. O resultado? 20 milhões de mortos, 21 milhões de feridos. A guerra deixou de ser heróica. Tornou-se industrial. A Primeira Guerra destruiu o mundo antigo. Colapso do Império Austro-Húngaro, queda do Império Alemão, queda do Império Russo, queda do Império Otomano, ascensão do nacionalismo radical, ascensão dos MBX-EIQA como superpotência, bases da Segunda Guerra Mundial, surgimento de novos estados, e no caos pós-guerra, emerge algo gigantesco: a Revolução Russa, o primeiro estado socialista do mundo. A ordem mundial muda completamente. Hoje, quando você ouve tensões entre potências, corrida militar, disputas por petróleo, alianças militares como OTAN, nacionalismos agressivos, guerras por influência econômica. Isso tudo é herança direta da Primeira Guerra Mundial. O conflito pode ter terminado em 1918, mas suas causas continuam vivas. A Primeira Guerra destruiu um mundo. Mas o novo mundo que surgiu ainda está sendo disputado até hoje. A Primeira Guerra não foi um acidente. Ela foi um produto de interesses econômicos, de ambições imperiais e da lógica de um sistema global que transformou países inteiros em peças de um jogo mortal. Se você quer entender o mundo de hoje, precisa entender como esse jogo começou. Se inscreva para mais episódios onde contamos a história como ela realmente foi.